Fala galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar sobre Os Fantasmas Ainda Se Divertem, sequência do filme lá do Tim Burton de 1988, que estreia agora quinta-feira, dia 5 de setembro nos cinemas. Fica ligado. Então, gente, a gente tem aqui agora nesse filme uma repaginada de certa forma, né, da história original. Tipo, não é um reboot, claro, é uma sequência mesmo, tanto que a Winona Ryder, ela tá voltando aqui como a mesma personagem, obviamente vários anos depois, já com uma filha, com a madrasta dela e a família, né, ali dela acaba voltando, né, para aquela casa do primeiro filme. Então a gente vai ter toda aquela ambientação já conhecida de novo nesse segundo filme, pra, né, elas ali, aquelas mulheres ali daquela família, passarem por novas situações complicadas com os fantasmas e o mundo dos fantasmas. E o filme ele não se estende muito nisso, né? Além disso, na verdade, ele não se estende muito além disso. Ele tem uma proposta muito simples, mas que tem vários pontos aqui que a gente pode comentar sobre ele. O primeiro deles é, obviamente, o elenco, né? Porque a gente tem o retorno da Winona Ryder como a protagonista, já ao lado do Michael Keaton, que, obviamente, ele é o Beetlejuice, ele leva o nome do filme, o nome do longa. Então ele também tá de volta aqui nesse filme, os dois retornando aos seus personagens do filme de 1988. E eles vêm aqui nesse filme acompanhados de uma nova leva de atores, né? A gente tem a atriz que está super em alta no momento, a Jenna Ortega, que também tem um arco aqui interessante nesse filme, por mais que eu gostaria de ver ela em papéis um pouco mais diferentes do que uma adolescente rebelde, porque essa é a impressão que eu tenho, que ela tá meio presa nisso. Eu acho que ela podia tentar usar uma coisa um pouco mais diferente, mas que nesse filme ela tá um pouco nesse nicho aí, e de certa forma na zona de conforto dela, mas ela faz um papel bem feito. A personagem dela tem um arco interessante e um arco relativamente independente do arco da Winona Ryder. Eventualmente, é óbvio, os arcos aqui das mulheres dessa família, eles vão se cruzar, eles vão se entrelaçar, até porque senão o filme ele fica muito confuso, ele fica desfocado e de certa forma ele até fica. Mas no geral as duas têm os seus próprios arcos que eventualmente vão se entrelaçar. Assim como o da Catherine O'Hara, que é um outro nome aqui muito bom nesse elenco. E me arrisco a dizer o melhor nome desse filme, porque o que essa mulher me tirou de risada assistindo esse filme foi maravilhoso. Ela é a personagem mais carismática, mais genuína desse filme, com certeza. As cenas delas são as melhores, tá? Em questão de humor também, eu acho que ela manda muito bem. Assim como um outro nome aqui já, o Willem Dafoe, que o personagem dele é interessante, porque eu até escrevi sobre isso, porque você consegue enxergar ali naquele personagem, é muito óbvio, é muito nítido, você consegue enxergar no personagem dele um certo artista aí, né, que eu não vou falar o nome, mas quando vocês assistirem, vocês vão saber exatamente de quem eu tô falando. É nítido que é esse artista aí, né, quando vocês assistirem vocês vão entender. Mas ele faz isso tudo com um humor muito bom, sabe? O Willem Dafoe, ele tá ali trabalhando muito bem ali na comédia dele. Eu tô gostando de ver. Em Tipo de Gentileza, eu também vi um pouco desse lado dele recentemente, né? E eu tô gostando desse lado. Ele consegue ter um jogo de cintura muito bom, um timing cômico ali também muito bom. Para essa comédia que não é aquela comédia besterol, não chega a ser aquela comédia besterol, mas é uma comédia séria, sabe? É um momento bobo ali dentro daquela do contexto como um todo, mas que ele mantém aquela postura séria, o que torna a cena ainda mais engraçada do que se fosse uma coisa super espalhafatosa. Então eu acho que ele consegue fazer isso muito bem.
Mas, falando do elenco, né, eu acho que tem nomes aqui que não funcionam muito bem, né? O Justin e o Arthur, eu acho que eles não se dão tão bem aqui, não conseguem encontrar um espaço para se mostrar tão bem. E a Mônica, né, Bellucci, que eu não entendi direito o que ela tava fazendo nesse filme. Eu acho que ela só tava aqui mesmo por causa do Tim Burton, né? Mas a personagem dela quase não tem utilidade pra história como um todo, não movimenta tanto, sabe? Ela tem um impacto visual ali, a estética da personagem dela é muito marcante, mas fora isso, não impacta muito. Mas o filme ele traz uma questão muito interessante que é quando a gente olha pra nostalgia. Porque ele resgata muitos elementos do filme lá de 88 que a gente assistiu. Elementos visuais, elementos narrativos, que a gente tem aqui, inclusive, uma história, né? Extremamente parecida, né, com a do primeiro filme, ou principalmente o final, mas que tem vários outros elementos aqui que visualmente te resgatam essa memória do filme original, né? Os efeitos práticos, os efeitos especiais, que eles têm esse caráter um pouco mais lúdico, um pouco mais caricato, que o Tim Burton ele gosta disso e ele não abandonou isso do primeiro filme para fazer esse segundo. Ele abraçou essa breguice, né, entre várias aspas, que a gente tinha no primeiro filme. Ele abraçou isso como se fosse uma essência desse universo que ele criou e inseriu isso nesse segundo filme. E funcionou. Não é uma coisa que incomoda porque você já conhece, sabe? É a mesma coisa que você vê, por exemplo, o Baby Yoda, né? Você sabe que o estúdio ele tem capacidade para fazer uma criatura ali com gráficos muito melhores, mas aquilo ali é característico daquela obra. Então esse essa personalidade, né, do universo, o Tim Burton conseguiu abraçar e resgatar muito bem para esse novo filme. Mais uma impressão que eu tive, como eu falei, né, quando eu tava falando das personagens, né, da Winona Ryder, da Jenna Ortega, e até da Catherine O'Hara também, que são as três grandes mulheres dessa família, elas têm ali os seus arcos que o filme ele tenta trabalhar eles inicialmente de forma independente, mas que eles eventualmente, como eu falei, eles vão se entrelaçar, eles vão convergir, né, para um ponto em comum, para você fechar a história, né, convergir para o ponto da narrativa principal e você fechar a tua história ali. Mas isso funciona porque o filme ele consegue ser bem amarrado, né? Ele consegue amarrar muito bem essas histórias, mas não fica confuso por causa disso, mas ele fica desfocado. Você não tem muita noção ao certo de para onde o filme exatamente está querendo te levar. Você só vai assistindo, você vai se divertindo, realmente é um filme divertido, é um filme engraçado, mas você vai sendo levado por aquela história sem saber direito aonde ela quer chegar. Não chega a ser um ponto negativo, não chega a ser um ponto positivo, mas é uma coisa que eu acho que precisa se pensar. E um último ponto que eu acho que tem muito nesse filme é que ele só tem ali 1h40 e ele usa de muitos artifícios, até da comédia dele, para apresentar e solucionar os seus problemas de maneira muito simples. Eu acho que talvez essa simplicidade pode ter sido excessiva em alguns pontos. Mas uma complexidade que o filme ele não promete entregar, tá? Mas que essa excessividade dessa simplicidade pode ter deixado o filme simples demais, sabe? Mas, como eu falei, é um filme bom, é um filme divertido. E, pra quem gostou do primeiro filme, eu acho que vai gostar sim desse segundo. Mas bom, gente, essa foi a minha crítica de Os Fantasmas Ainda Se Divertem, que, como eu falei, estreia nessa quinta-feira, dia 5 de setembro, nos cinemas. Beijo e valeu!